Uma ótima terça-feira aí desde já para todos. Espero que dê para você ler bem os cartazes que eu botei aqui em cima. Nós vamos falar sobre isso hoje. Libertação dos vícios. Né? São 10h20. Vamos falar sobre isso. Uma pessoa falou algo bem interessante, né, para outra aqui. E o que a pessoa falou foi o seguinte: que estava começando a caminhar, né, nos caminhos de Cristo, né, estava começando a ir para a igreja, mas só que precisava de libertação, porque gostava de tomar uma cervejinha e pediu oração, né? Pediu oração aqui para Adriana aqui e disse: olha, fulano, ora por mim. Não vou dizer que foi a pessoa para não expor, né? Ora por mim, porque eu estou indo para a igreja, mas ainda tem esse vírus maldito, né, de gostar de tomar uma cervejinha. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. A pessoa diz que está caminhando, é uma pessoa assim, é nova convertida, né? Não é do dia para a noite que a gente sabe que se deixa o vício, né? Seja bebida, seja cigarro. E ninguém pode julgar, né? Uma pessoa que está dando os primeiros passos na fé, está começando a buscar a Deus na igreja e está começando a se libertar aos poucos, né? Mas eu quero falar algo aqui, nessa live aqui, para essas pessoas que realmente desejam se libertar dos vícios. É isso. É um erro que elas cometem. Eu vou falar aqui para você. Primeiro, que quem quer se libertar dos vícios, ela tem que ter uma vontade própria. É isso. Ela tem que colocar na cabeça dela e dizer o seguinte assim: eu quero me libertar desse mal e lutar contra o mal. É isso. E lutar contra o mal. Mas como é que eu vou lutar? É isso. Contra uma vontade que não é fácil de deixar, né? A gente sabe que quando é uma pessoa... Estou falando de viciado, não é isso? Estou falando de viciado. Porque tem aquelas pessoas que não são viciadas, é isso, e bebem por beber, ou fumam por fumar, mas não são viciados. Viciado é aquele que todo dia, toda hora, todo momento que tem a oportunidade está, né, gastando, atolado nos vícios. E a pessoa diz assim: fulano, eu tenho a maior vontade de deixar a cerveja. Tenho a maior vontade de deixar a cerveja. O único problema é que eu não consigo. Parece que é uma coisa, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: Deus, ele faz a parte dele. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a da gente. Não basta somente a gente ficar do outro lado: fulano, ore por mim. Orar a gente ora, tá certo? Mas tem que ter a ação da pessoa também, né? A pessoa tem também que querer aquilo, né? E como é que se luta contra esse vício? Evitando andar em lugares, né, que não é para andar. Evitando estar com amizade que leve por esse caminho, né? Já é um começo que você ali, você já corta. Se tiver que cortar vínculo, se a pessoa quiser até se intrigar de você: ah, fulano, tu não quer mais ir por esse caminho não, tu agora é quadrado, tu agora é crente, virasse crente agora, foi. Mas você tem que aprender a cortar o vínculo com a pessoa, certo? Porque como é que você quer se libertar, né, da bebida e você só vive em bar? Ou só vive com amizades que adoram viver bebendo, né, ou que bebe 24 horas por dia? Você tem que andar com gente que sirva a Deus, que te leve para Deus, certo? Gente que tenha bom testemunho de ser um servo, uma serva de Deus. Você tem que se aproximar de pessoas, é isso, que façam a vontade de Deus. Porque você até pode ter aquela vontade de você parar com o vício, mas quando você anda com certas amizades, elas influenciam, certo? Elas ficam aqui: ah, mas tu vai estar escutando conselho de fulano, de beltrano, de ser otário, de ser beijo, papapá. O diabo usa essas pessoas para manipular a sua cabeça e você acaba... Eu penso que não diz assim: sabe de uma coisa?
Eu quero saber desse negócio de igreja mais não. Quer saber não. Eu vou beber, eu vou fazer o que eu quero. Né? Então, tem que ter um agir da gente. Não é isso? Na palavra oração. Né? Olha a palavra oração. Tem orar e também tem ação. Nada adianta se você orar e você pedir para Deus, para Ele tirar esse desejo seu de você beber, ou de você fumar, ou de você ter qualquer outra prática, né? Ou prática de prostituição, ou seja o que for. De nada adianta se você não botar aqui na sua mente de você combater aquilo ali, né? Então uma pessoa disse aqui, né, pra gente, eu tenho a maior vontade, já estou até caminhando nos caminhos do Senhor, já estou até indo para a igreja, mas tem uma coisa que eu não deixo. Né? Não estava conversando comigo essa pessoa, estava conversando com minha esposa, né? É da família dela. Eu não vou expor aqui o nome não, né? Mas é uma pessoa que tá começando a caminhar agora nos caminhos do Senhor. Está começando a buscar na igreja. Isso já é um bom sinal, né? A atitude da pessoa buscar já é Deus que toca no coração da pessoa, não é isso? A pessoa sente o desejo, Deus trabalha na vida da pessoa e a pessoa se chega para a igreja, né? E ela disse aqui para Adriana: graça e paz, Bispo Jamilton, seja bem-vindo à minha live. E ela disse para Adriana: ore por mim, que eu tenho uma maior vontade de parar. Eu sei, fulano, eu sei, fulano. Ela dizendo para Adriana que eu sei que é errado, eu tenho a maior vontade de parar. Eu tenho vontade, mas parece que é uma coisa. Né? Então, somente um agir de Deus na vida da pessoa e também a pessoa querer. Tá certo? Um ponto que eu digo para vocês, a amizade influencia demais. É por isso que eu aqui dentro da minha casa, eu às vezes pego muito na orelha da minha esposa em relação de amizade. Certo? Eu pego muito, porque amizades para levar para o mau caminho hoje em dia tem muito. Amizades para influenciar esposa, esposo, filhos. Eu pego no pé até dos meus filhos. Quando eu vejo eles com umas amizades erradas, eu pego no pé dele e digo: olha, não quero você com essa amizade. Faça amizade com quem presta. Priscila Mara tá aqui também, seja bem-vinda. Você pode comentar alguma coisa que você queira comentar durante a live, que eu vou respondendo vocês aí, viu? Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque modo os compromissos aqui, mas a gente vai conversar sobre isso. Então tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado na hora de andar com amizade. Porque eu me lembro que lá atrás eu não era viciado em bebida, não era viciado em cigarro, né? Mas por eu ter andado com muitas amizades que andavam nessas práticas, as amizades ficam: ah, tu é quadrado, ah, tu é um besta, ah, porque tu não faz que nem todo mundo. E você tem uma hora que você cede. Então, saiba com quem você vai andar. Eu, graças a Deus, nunca fui uma pessoa viciada. Né? Bebi assim por beber, por ir na onda dos outros, no ego dos outros. Pô. A pessoa fica indo na onda dos outros. É. E quando eu me desviei do evangelho, é isso. Quando eu me desviei do evangelho, para você ver como é as coisas. Se antes eu tinha deixado a bebida e o cigarro de lado, eu voltei tudo a fazer de novo. No tempo que eu me desviei. Hoje não. Graças a Deus. Já vai fazer uns 3 anos já em breve que eu me libertei dessas coisas. Me reconciliei com Deus. Mas antigamente, né? Antigamente, quando eu me desviei, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para os vícios. É isso. A gente, quando se desvia, é uma tristeza. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado em questão de você abandonar os caminhos do Senhor, porque não vale a pena você abandonar, não. Certo? E o diabo trabalha de dia e noite no seu ponto fraco. Né? Trabalha de dia e noite. Se seu ponto fraco for mulher, o diabo vai trabalhar colocando mulher na sua vida. Se seu ponto fraco for bebida e você tenha deixado, o diabo vai trabalhar em cima de amizadezinha que vai trazer até você
certas amizades para que você caia. O diabo ele trabalha por detrás para ver a sua queda, a sua e a minha queda. Ele sabe o seu ponto fraco, ele vai trabalhar em cima até. Né? Se o ponto fraco de um casal for briga, o diabo ele vai trabalhar em cima disso aí. É isso. Oi. Vai. Se o seu ponto fraco, é isso. Se você der brecha para o adversário, né, ele vai entrar e vai destruir. E vício não é brincadeira. Uma pessoa aqui relatou para mim aqui no campo que tinha até parado assim de passar uns dias assim sem beber. Uma pessoa que é viciada, né, no vício do álcool. E a pessoa estava relatando assim para outra, estava perto de mim, a pessoa disse assim: rapaz, eu não sei que negócio é esse não. Eu estava passando até uns dias sem beber, né? Mas tomei uma grande, tô de ressaca. Isso não é ressaca pesada. E eu só escutando assim de lado assim. Tava de lado assim que eu tinha ido jogar uma bolinha, né? Que eu sempre gosto de brincar uma bolinha. E escutando, né? Escutando essa pessoa falando para outra. Parece que é uma coisa. Não é uma coisa não. Sabe, pega um pano aí dentro da coisa aí. É, pode ser. Não é coisa não. São demônios que trabalham por detrás, tá certo? Por detrás de quem bebe. Porque você não vê que uma pessoa não é fácil se libertar desse mal. Como também a pornografia. As pessoas não é fácil se libertar da pornografia. Mas tem como se libertar da pornografia. Vai assistir. Tem como se libertar da bebida. Só querer. Não é isso? Só vai ter força de vontade. Mas são demônios. Eu na época, é tanto que é demônio que eu me lembro muito bem que na época que eu bebia, eu ficava com a energia muito pesada. Eu já escutei de jeito que bebe dizer assim: a pessoa quando bebe fica com a energia pesada, parece que o diabo fica perto da pessoa. A pessoa fica terrível. Mas realmente é verdade. A gente fica pesado, a gente fica possesso. Né? Porque, infelizmente, ali, a gente está dando lugar ao inimigo, né? A gente está dando lugar ao inimigo através do vício. Através do vício, a gente está abrindo porta para o diabo, ele... Ô, Lucas! O diabo, ele... Vai passar a lavar? Para o diabo, ele agir na vida da gente. Na época que eu vivia nessa prática, desviado, tanto eu como minha esposa, né? Eu bebia, eu ia para a festa, mas eu ainda tinha temor de Deus no meu coração. E eu dizia assim: Deus, não me deixa morrer nessa vida, não. Porque eu sou conhecedor da palavra. E eu sei que eu estou errado. Eu mesmo dizia, eu mesmo bebendo. Eu mesmo dizia, no meu pensamento, não falava em voz alta não, no meu pensamento assim, eu, às vezes com aquela tristeza assim, eu falava: não me deixa morrer nessa vida não, Senhor. Porque eu era conhecedor do Evangelho, perdão, e estava naquela prática. E eu dizia para Deus: Deus, eu tenho fé em Ti, Pai, que um dia eu vou me libertar desse vício. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, já vai fazer na brasa ou de uns 3 ou mais de 3 anos, que eu não sei o que é botar bebida na minha boca. Eu fui para uma confraternização aqui do funcionário aqui, só faltaram botar bebida na minha boca assim, só faltaram abrir minha boca e botar. E eu toda hora: não quero, não bebo, já deixei há muito tempo. Ah, tu é crente? Sou. Não quero. Não tem quem faça eu botar um pingo de álcool na minha boca, porque eu sei o mal que o álcool faz. Eu sei o mal, né? Se lá atrás meu casamento foi destruído e passou por um separamento, foi culpa do vício. Porque tanto eu quanto ela, a gente bebia. E depois que bebia, as brigas vinham. As brigas vinham e vinham com força. É isso. Quando se bebe, sai fora de si. Quando se bebe, se brincar,
Tem gente que quando bebe tem coragem de matar até outro. Parece que o diabo dá. Parece que o diabo usa a pessoa na hora, se aposta da pessoa. Né? E muita coisa na minha vida foi destruída por causa da bebida. É isso. A ponto de eu me desgostar de minha esposa, ela se desgostar de mim, e ter um rompimento. É isso. Ele me passava na base mais ou menos de uns 7 meses separado. E depois a gente voltou, porque a gente estava numa época fora dos caminhos do Senhor, distante. Na bebida, no cigarro, indo pra festa, indo pra bagaceira. Tá entendendo? E só veio destruição. Só teve destruição. As brigas nem se contam. Eu não tenho vergonha de falar aqui, não. As brigas nem se contam. Hoje, graças a Deus, tá uma maravilha. O nosso casamento, graças a Deus, hoje tá uma benção. Discutir, todo casal discute. Aqui e acolá, né, sempre dá uma estranhadinha. Mas que nem antigamente. E logo quando bebia, né, era aquele moído, aquele trocado de palavra. Destrói muito. O vício destrói casamento. Né? O vício destrói a saúde. O vício faz você gastar o que você não tem. Certo? O vício não faz você prosperar, porque todo dinheiro que você pega, todo dinheiro... Tem gente que trabalha para ganhar o dinheiro suavezinho para gastar com o vício. Que futuro faz? Às vezes não gasta com a casa, às vezes não gasta com a mulher, às vezes não compra nada para casa, para alimentar o quê? O vício. Para alimentar o vício. O vício só destrói. O intuito de eu fazer essa live foi para dizer para você o seguinte: não basta só você vir pedir oração para mim ou vir pedir oração para Adriana, mas basta você tomar vergonha primeiro na sua cara e dizer assim: eu não quero esse mal para minha vida. Eu não quero, eu vou orar, eu vou me colocar na mão de Deus. Eu já estou caminhando na fé, que nem a pessoa disse que já estava caminhando, mas ainda precisava de libertação, porque tem muita gente nas igrejas hoje em dia que caminha, mas ainda continua escravo de Satanás. Então, o que precisa é atitude sua. Eu não vou andar com quem não deve, eu não vou me aproximar de gente que pode me levar para essas coisas. Eu vou evitar passar em bares, eu vou evitar ir em festa, eu vou evitar ir cantos, né? Que não vou trazer edificação para mim. Vai fazer eu me lembrar, vai fazer alimentar o quê? O meu vício. E você lutando, você em oração e pedindo para Jesus trabalhar na sua vida nessa parte. Jesus não trabalhou na minha? Jesus não trabalhou na minha porque ele não pode trabalhar na tua vida. Por que ele não pode te libertar? Ele pode te libertar sim, que ele tem poder. Viu? Mas e aí? Você está disposto? Perdão. Você está disposto a lutar? Está disposto a lutar pelos vícios? Contra os vícios. Pelos vícios não, está repreendido. Lutar contra os vícios. Porque não basta estar dizendo, eu estou orando, não. Eu quero tentar você orar e depois você está na beiçada. Não adianta. Tá certo? Não adianta. Então, é como a Bíblia diz. É como a Bíblia diz, a gente tem que se desviar do mal. É isso. A gente tem que se desviar do que é errado. Passar assim, ó, bem por longinho assim, sabe? Se eu vejo que ali tem uma turminha ali, né, que fala a vontade do capeta, se eu houver com coisinha errada, e se eu sou cristão, pela minha saúde espiritual, pela minha vida espiritual, não é nem saúde, é pela minha vida espiritual, eu não passo perto. Certo? E se eu estiver num canto, por eu ter que estar, mas eu não me deixo influenciar. Porque se a pessoa chega e tenta te influenciar, você tem que resistir. É nessa hora que Deus vê a sua fé. É nessa hora que Deus vê a sua fé. Certo? Agora, se você, uma pessoa chega, faz sua cabeça e você fica atolado ali naqueles vícios, que tipo de cristão é você? Tá certo? Que tipo de cristão é você? Deus não se agrada de crente fraco. Certo? Nós temos que ser cristãos fortes. Nós não temos que ir pelo que o mundo
impõe pra gente ir, não. A gente tem que dizer assim, não, eu não aceito isso pra minha vida. Você quiser ficar nessa prática aí, fique. Ah, tu é quadrado, sou quadrado. Ah, tu não coisa porque tu é crente, sou crente. Graças a Deus, glória a Deus, viu? Muito tempo que eu parei. Ninguém pode forçar ninguém a nada. Tá certo? Ninguém pode forçar ninguém a nada. Eu digo e repito, eu voltei para Cristo, não foi para ser um cristão com falsidade, não foi para ser um cristão falso, fraco, né? Sem testemunho. Eu voltei com sinceridade para Cristo, tá certo? E o que eu puder ajudar os outros, dando conselho para se libertar desse mal, eu vou ajudar. Então, se liberte desse mal, tá certo? Porque, infelizmente, destrói muitas vidas. Você, quando vem perceber o que o vício destruiu e tirou de você, é lá na frente. Às vezes, quando está até no caminho, até sem volta. Esse papudinho chega inchado. Temos aqui chega assim, ó. Os pescoços dessa largura. A gente pensa até que é uma gordura normal, mas é inchado. Termina o quê? Termina dando uma cirrose, termina morrendo. E aí? Às vezes a pessoa tem uma vida, né, pela frente, uma vida maravilhosa, né, mas termina morrendo. Quem fuma termina dando câncer, termina morrendo de câncer. Quem é viciado, já vi muitos aqui morrer de câncer. Muitos que não conseguiram se libertar. E não é para as pessoas chegar e não dar conselho, porque se dá, mas é porque a pessoa realmente está tão escravizada ali, né? E não tem força mesmo não, morre naquilo. Certo? Então, peça ajuda para Deus. Certo? Eu hoje, graças a Deus, sou dizer para você, que eu tenho vontade de fumar, ou beber, ou de festa, ou que nem nas velhas práticas de prostituição que eu vivia antigamente. Não tenho. Deus trabalhou de uma forma tão grande na minha vida, que hoje em dia eu olho essas coisas e eu tenho um nojo. Eu tenho um nojo. Eu olho para as pessoas assim, que vão nessas práticas assim, eu fico com pena. Porque acham que estão abafando, né? E só estão se destruindo cada dia. Pois é, eu vou ficar por aqui, que eu tenho coisas para resolver aqui. Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui.